Ela é em Joel capítulo 2, versículo 26 em diante. 2 versículos, 26 e 27. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E meu povo não será mais envergonhado. E vos sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Aleluia. Olha, irmãos, no Antigo Testamento, só 3 tipos de pessoas tinham o Espírito Santo de Deus: o sacerdote, o profeta e o rei. Essas autoridades ninguém tinha. Ele ouvia do profeta, ele ouvia do rei, mas existia a promessa que ele derramaria o Espírito Santo para todos. Para todos. Amém. Deus não faz acepção de pessoa, ele disse que derramaria o Espírito Santo para todos. Amém. E aqui em Joel ele prometeu. No dia que ele derramou o Espírito Santo, Pedro pegou essa mensagem aqui, em Joel 2, 28, eu só li até o 27, e pregou dizendo: isso é o que disse o profeta Joel. É isso que está acontecendo aqui, foi o que foi profetizado por Joel. Então, meus irmãos, o povo de Deus sofria, porque pecar, a gente peca desde lá do princípiozinho, lá, desde o princípio. E eles não tinham entendimento, não tinham o Espírito Santo, não tinham entendimento próprio, eles se baseavam pelo que os outros diziam. E eles obedeciam, levando uma oferta comprada, o cordeiro, o cabrito, o boi, o novilho, para poder ter comunhão com Deus. Aleluia. Mas as pragas existiam, porque se a gente que tem hoje a graça de Deus abundantemente, e tem a autoridade de Jesus, e tem a bênção de Jesus, tem autoridade para pedir perdão, e tem a graça para você ser perdoado, a gente sofre as consequências do pecado abundantemente na vida de cada um. Mas vinha a praga na plantação, vinha a praga no seu campo. E aqui nós vemos antes, aqui nos versículos antes desse que eu li de 26 em diante, a lagarta ou a oruga comendo tudo, destruindo tudo. Mas o Senhor, quando entrou para dar a profecia através de Joel, ele disse assim: e comereis fartamente. Que isso, meu irmão, naquela época era difícil. Comida e água eram difíceis demais. Não era abundante, não. Pensando que os homens lá no deserto eram gordos como nós, ó, fazendo bucho, pegando na barriga com o braço assim, ó, não tinha bucho, não. A comida era pouca. Comida e bebida. Mas o Senhor prometeu. E quando eu vou ler aqui, você entender, essa promessa aqui é física e espiritual. E quando eu for falar, eu vou falar só da espiritual. E comereis fartamente, e ficareis
satisfeitos e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O Senhor está dizendo que trouxe vocês aqui esta noite, a nós, a mim, para nós nos alimentarmos e comer fartamente. Ele disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra de Deus. É essa que eu estou lendo para vocês. Este é o pão da vida, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E Ele quer que vocês se alimentem, fiquem fortes. Coma! Sai daqui com um chute, pegando bucha assim, ó. Pegando bucha assim, ó. Tão cheio que está. Espiritualmente, irmão. É transbordando pelo Espírito Santo de Deus de alegria. Das bênçãos de Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. Mas se você vier e ficar calado, esperando que caia do céu, quando cair do céu, corra do lugar. Porque o que cai do céu não presta não. É só demônio e obra do diabo. Agora Deus enviou o Espírito Santo. Se você quer. Ele enviou o Espírito Santo para toda a carne que crê. E olha, Ele está aconselhando a gente, olha. Comereis fartamente e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor. Tem que louvar o meu Senhor. Tem que ser grato a Deus. Demonstrar gratidão onde você está, anunciando o bem que Deus faz na tua vida, na vida da tua família, no meio de Israel, seu povo. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Irmão, dá uma olhada na tua vida. Eu dou uma olhada na minha, e se eu passar o dia todo agradecendo a Deus, louvando a Deus, e à noite, meu irmão, não falta bênção para você contar, não. Olha, Aleluia, glória a Deus. Olha, só você ter o fogo de vida, funcionar seu cérebro, só você pensar, a sua boca para você falar, só isso aí. Você tem muito que agradecer. Quando sua mente está perfeita, eu digo, olha, eu quero que o meu indicador, só ele, se movimenta. Olha, sai daqui, o caladinho, olha. Isso aqui é porque tem uma conexão da cabeça com os membros do corpo. E está tudo sadio. Então você tem que agradecer por cada gesto que você faz, por cada palavra que você diz, por cada pensamento sobre Deus. Você tem que pensar em coisas boas e glorificar o nome do Senhor pelas bênçãos que Ele faz a cada dia na tua vida, a cada momento na tua vida. Glória a Deus. Maravilha. Que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Irmão, agora você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, para você não ser envergonhado. Você busca Deus e Ele fala contigo. Ele te responde. Ele dá vitória. Ele dá vitória para ti. Você buscar o Senhor de todo o seu coração, porque quem mais quer que você seja abençoado é Ele, que te fez a mulher, o homem, a imagem e semelhança dele. Nós somos a coroa da criação de Deus. Não existe outro semelhante ao homem, a você. Deus tem interesse demais que a gente viva bem, alegre, sem nenhum motivo para dizer ai, e nem se queixar de nada, porque Ele quer ser glorificado em ti. Ele quer ser glorificado
para a tua vida, para a nossa vida. Ele quer que nós sejamos glorificados por Ele. E Ele seja glorificado em nós. Quando nós estamos prontos, quando nós estamos em comunhão com Ele, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Ele derramou o seu sangue para isso e por isso, irmãos. Vamos para o versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Quem é Israel aí? Levanta a mão. Quem é Israel? Levanta a mão. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E que eu sou o Senhor vosso Deus. Ele quer que a gente tenha certeza que Ele é o Senhor nosso Deus. Ele quer que a gente se sujeite à vontade dEle. Jesus estava pregando como eu agora estou fazendo para vocês aqui, dentro de uma casa. Chegou a mãe dele e os irmãos querendo falar com ele. E aí Filipe recebeu o recado lá, disse para Jesus: nós queremos falar com ele. Filipe veio e falou para Jesus, disse: olha, teu filho está lá fora querendo falar contigo, tua mãe está lá fora, teus irmãos querem falar contigo. Olha o valor que ele dá para o seu corpo, que são vocês, a igreja de Deus. Olha, são membros do corpo de Jesus Cristo. Aleluia. Aí ele disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? São vocês que fazem a vontade daquele que está no céu, meu Pai que está no céu. Abra as Bíblias em Jeremias, capítulo 18. Louvado seja Deus. Versículo 1 ao 6. Primeiro ao 6. Louvado seja Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Jesus. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 6. Aleluia. Amém? Assim é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro ao caso de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor. Reis dos reis e Senhor dos senhores, ó Pai. Continue conosco, Jesus, que a sua presença vem estar reinando no nosso meio, papai. Ó Deus maravilhoso, sem a sua presença não podemos nada, papai. Ó Deus maravilhoso, abençoa, Senhor Jesus Cristo. Continue abençoando a sua igreja, operando maravilhas para o seu povo. Ó Deus, me dê onde ser usado pelo seu Espírito Santo aqui para falar a sua palavra. No nome de Jesus, eu te peço, Pai, te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Jesus. Poder sentar. Tenho aqui 15 minutos, né? Para falar da palavra do Senhor. Amém. E nessa minha oportunidade quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Aqueles que chegaram aqui se esforçaram, né? Aqueles que se esforçam, eu serei contigo. E quem vai dar recompensa, meus irmãos, não é homem, né? Mas é Deus. Aquilo que você veio receber aqui hoje, se você fez propósito, né? Receber algo aqui hoje esta noite, se está pela palavra de Deus, se é da vontade do Senhor, irá se cumprir, louvado seja Deus.
Meus irmãos, sem mais delongas, né? Quero falar aqui um pouquinho dessa palavra. Que essa palavra aqui, até o versículo 6, nos ensina. O profeta nos ensina algo, né? E o próprio Deus também nos ensina algo, né? Ou seja, a atitude do profeta e quando ele chega lá na casa do oleiro, né? Também nós aprendemos algo, louvado seja Deus. Vamos primeiro aqui a atitude do profeta, louvado seja Deus, né? Primeiro, Deus, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até o profeta, até Jeremias, louvado seja Deus, dizendo, né? Levanta-te e desce a casa do oleiro. Isso foi a ordem que o Senhor deu para o profeta Jeremias. Descer e ir até a casa do oleiro, né? Interessante, meus irmãos, que quando Deus fala com o seu povo, né, com o profeta ali, nós analisando aqui como ele falou com Jeremias, ele manda Jeremias descer, né? Ou seja, Deus não leva Jeremias. Jeremias foi com as suas próprias pernas, né? Louvado seja Deus. Por quê? Porque era algo que Jeremias podia fazer. Era a parte do homem, né? Ir até a casa do oleiro. Em outra situação, Deus, quando leva ali Ezequiel, né? Até o vale de ossos secos, Deus leva ele, né? Porque era algo sobrenatural que iria acontecer ali, louvado seja Deus, né? Era uma visão ali. Mas aqui com Jeremias foi algo que o homem poderia ir. Deus diz, levanta-te e desce a casa do oleiro. Então o primeiro ponto nós aprendemos aqui com o profeta, meus irmãos, com Deus, é que ele manda nós nos levantarmos, louvado seja Deus. Nos levantarmos, louvado seja Deus. Levantar do comodismo, né? Daquela mesmice, ele manda nós nos levantarmos, louvado seja Deus. E interessante também que o profeta, meus irmãos, desceu à casa do oleiro. Ele desceu à casa do oleiro. Ele não indagou Deus, ele não interrogou, ele não perguntou por que isso ou por que aquilo. Por que Deus está me mandando ir até a casa do oleiro? Por que isso? Não. A Bíblia diz que ele ouviu a palavra de Deus e ele obedeceu, louvado seja Deus. Ele desceu até a casa do oleiro, louvado seja Deus. Glórias a Jesus Cristo. Então, nós aprendemos aqui com o profeta que ele deu ouvido à palavra do Senhor e ele desceu, ele obedeceu a ordem do Senhor, louvado seja Deus. E será, meus irmãos, que nós temos dado ouvido à voz do Senhor, trazer para a nossa vida? Analise você. Será se você tem dado ouvido à voz do Senhor? Será se nós temos feito aquilo que ele nos mandou fazer? Então analise aí, louvado seja Deus, né? E a Bíblia diz que o profeta chegou até a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Eu tive pesquisando, né, a profissão do oleiro. Oleiro, né? E o oleiro, meus irmãos, é uma das profissões mais antigas que existe, né? E muita gente não dá valor a essa profissão, né? Mas ela é muito importante, louvado seja Deus, né? É uma arte, a profissão do oleiro. E a Bíblia diz que o profeta chega lá e ele vê a cena. O oleiro, o barro e já o barro na roda, né, do oleiro. Ou seja, a máquina ali que gira, né, o barro, e o oleiro vai ali moldando aquele barro. Mas, meus irmãos, é interessante, trazendo para a nossa vida, agora chegamos, né, falamos aqui do profeta, agora chegamos até a casa do oleiro, né? E a cena que o profeta vê é o oleiro moldando o vaso. Louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, para aquele barro chegar ali na roda do oleiro, ele passou por alguns processos. Aconteceu uma história para que aquele barro chegasse ali na roda do oleiro, ali na máquina, na mão do oleiro. Tinha uma história. O barro era o barro, né? E o oleiro foi até lá tirar o barro. E diz as pessoas estudiosas, né, os geólogos, que existem cerca de 200 tipos de barros aqui nesta terra.
E só 8 presta para fazer vaso de barro. E o oleiro, ele sabe diferenciar esse barro. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é que muitas das vezes nós olhamos só para o momento. Nós olhamos só para o momento, aquilo que está acontecendo agora. E esquecemos da história, do passado da pessoa. Muitas das vezes, meus irmãos, você está numa situação difícil, você cai no pecado, como Davi ali caiu, e a pessoa, meus irmãos, esquece, as pessoas esquecem que existe uma história na vida dessa pessoa. Aleluia, glórias a Deus. Existe uma história. Só o Senhor é Deus. Mas o ser humano é disso, ele só quer saber do momento. Ah, fulano errou, está passando por isso, por causa disso e disso. É o hábito de julgar os outros. Só julga o momento e esquece que tem uma história. Para você chegar aqui hoje, louvado seja Deus, a esse ponto aqui, ó, esta noite, teve uma história, louvado seja Deus. Você estava lá, no meio de muitos barros, no meio de muito barro lá. E Jesus lhe trouxe, lhe escolheu, louvado seja Deus. Você é especial para Deus. Dê valor a isso, louvado seja Deus. E tem outro processo, meu irmão, para chegar até a roda do oleiro. O oleiro pegou o barro e o barro está seco. E agora, meus irmãos, e quando ele pega o barro ali, o barro vem com alguns vestígios, um galho, uma pedrazinha que vai atrapalhar na hora de moldar. E agora tem um processo, meus irmãos, da limpeza daquele barro, louvado seja Deus. Tem um processo da limpeza daquele barro, e o oleiro começa a molhar o barro, louvado seja Deus. E ele começa a amassar aquele barro, meus irmãos. Aí ele não está na roda. E ali o oleiro vai identificando ali os vestígios, aquilo que vai atrapalhar, e ele começa a tirar aquilo que não presta. Louvado seja Deus. Assim é na nossa vida. Tem pessoas que ainda estão nesse processo. Mas tem outros que já estão na roda. Louvado seja Deus. E o processo, meus irmãos, de amassar o barro, colocar água ali, meus irmãos, e a água, nós podemos dizer que é a palavra de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Primeiro momento, meus irmãos, há um impacto da carne com a palavra, porque a pessoa viveu a vida toda fazendo aquilo, agora ouve a palavra de Deus, e agora ela vai identificar que não era daquele jeito que ela estava vivendo. Agora é algo diferente. Louvado seja Deus. Então isso é a água, meus irmãos. O oleiro, né? Esse oleiro aqui é o nosso Deus, e o barro somos nós. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, o oleiro faz, né? Tira tudo que não presta, as pedras, e agora o barro vai para a roda do oleiro. Louvado seja Deus. Analise a sua vida. Que processo você está? Você está sendo amassado? Ou você está já na roda do oleiro, deixando ele te moldar? Louvado seja Deus. Porque nós só deixamos Deus nos moldar quando passa pelo primeiro processo. E esse primeiro processo é, meus irmãos, deixar Deus tirar aquilo que não presta da nossa vida. E muitas das vezes nós fazemos uma barreira, não deixamos a palavra de Deus para penetrar nos nossos corações. Ninguém pula processo, meus irmãos. As coisas de Deus é perfeita, louvado seja Deus. Agora aqueles que estão na roda do oleiro. E interessante, quando o barro está na roda do oleiro, ele já está ali no ponto certo, a massa está certa ali, aquele barro ali perfeito, louvado seja Deus, pronto para virar um vaso maravilhoso. Interessante, meus irmãos, eu olhando, que o oleiro, ele começa a moldar o vaso de dentro para fora.
O oleiro ele começa a moldar o vaso de dentro para fora. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele coloca uma mão dentro e a outra fica fora. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, meus irmãos, Ele, quando nós estamos na roda dele, na roda do oleiro de Deus, Ele nos molda de dentro para fora. Louvado seja Deus. E tem, meus irmãos, agora outro processo. Quando o oleiro ele molda o vaso ali do jeito que ele quer, agora vem o processo de colocar o vaso na prateleira para ele passar por outro processo de secagem. Ele passa um período ali, meus irmãos, de secagem na prateleira. E o oleiro, meus irmãos, nesse período, ele nem olha para esse vaso mais. Ele passa e aquele vaso ali está como esquecido. Viu? Está como esquecido. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes nós estamos nesse processo? Né? Ele coloca lá na prateleira, o vaso já está pronto. O vaso já está pronto. E, meus irmãos, nós achamos que Deus nos esqueceu. Que Deus não lembra mais de nós. Mas saiba de uma coisa, que Deus ele trabalha até no silêncio, louvado seja Deus. Deus ele não te esqueceu, louvado seja Deus. Você está passando por um processo, glórias a Jesus Cristo, louvado seja Deus. E aí passa esse processo, meus irmãos, e agora vem o processo do fogo. O vaso é jogado no fogo para ter estrutura, louvado seja Deus. E para ele começar a ser cheio, louvado seja Deus. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, falando de tudo isso aqui, eu quero falar 5 minutinhos aqui. Alguns discípulos ali, a Bíblia relata, né? Que eles estavam passando por um processo, louvado seja Deus, né? Processo, louvado seja Deus. Marcos capítulo 10, porque tem várias situações na nossa vida, cada um, Deus trabalha diferente. Cada um, Deus trabalha diferente, louvado seja Deus, né? Marcos capítulo 10, versículo 35, começando aqui, diz assim: E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? Aleluia. E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. O versículo 41 diz: E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, existem várias situações na vida do vaso. Até as pessoas têm um diálogo, né? Por aí afora. E aí vaso, né? E aí vaso, né? Mas o vaso, ele só é vaso quando ele passa pelo fogo. Porque tem vaso de chachinho, não presta pra nada. Quando ele passa pelo processo do fogo, ele é vaso, ele está pronto para ser usado, né? Então, e aí vaso, né? Rapaz, vaso, né? Mas será que essa pessoa é vaso ou ainda está mole ainda, né? Ou ainda está lá no meio do barro? Então, meus irmãos, os discípulos aqui, eles indagaram Deus, Jesus: Senhor,
alguns aqui, dois, né? Tiago e João. Senhor, quando entrar no teu reino, e eu sente na tua esquerda e o outro sente na tua direita. Olha o que eles fizeram, né? Então, meus irmãos, para nós sermos verdadeiros vasos na mão do Senhor, vaso de honra, devemos fazer o quê? Servir uns aos outros. Louvado seja Deus. Um verdadeiro vaso na mão do Senhor, ele está pronto para servir. Jesus, sendo Senhor e Mestre, ele veio fazer o que aqui? Ele veio servir. Louvado seja Deus. Ele veio servir, meus irmãos. E muitas vezes isso dói no nosso eu. Porque o ser humano, meus irmãos, ele só quer estar no alto. Ele não quer descer, meus irmãos. Ele não quer descer. Mas as coisas de Deus é diferente das coisas do mundo. Para as pessoas nos enxergar, não é preciso nós puxarmos o tapete do outro, não. É só servir. É só fazer a obra de Deus com simplicidade, com humildade. Louvado seja Deus. E humildade, meus irmãos, não é aquele coitadinho, não. Humildade é nós reconhecermos quem nós somos, quem é a nossa essência. Louvado seja Deus. E nós somos barro. Nunca devemos esquecer da onde nós viemos, do barro. Nunca devemos esquecer dos processos. E o processo nós estamos hoje. Nós não devemos esquecer disso. Perante o Senhor todos são iguais, meus irmãos. Essa situação de essas coisinhas no meio da igreja, né? Eu quero ser o maior. Eu ouvi isso no meio dos discípulos, né? Não, Senhor, eu quero ser o maior. Senhor, eu quero estar à tua esquerda, eu quero estar à tua direita, Senhor. Opa, para aí. Isso não cabe a mim, não, meus irmãos, né? Jesus falando para eles, isso não cabe a mim. O cálice que eu beber, vocês podem beber. Mas, que vai determinar isso, é no finalzinho que Jesus vai dizer, sirvam uns aos outros. Não se importe com títulos humanos, com aplausos humanos. Não, meus irmãos, isso não vale nada. Isso é só vaidade, meus irmãos. O que nós devemos fazer é pregar a palavra do Senhor. É fazer aquilo que Ele nos mandou. Louvado seja Deus. É fazer aquilo que Ele nos mandou. Louvado e glorificado o nome do Senhor. Aleluia. É lógico que vai ter aqueles, né, que vão ter honrarias no céu. Mas quem quer fazer o que Estevão fez? Quem quer fazer o que Abraão fez? Alguém quer? Eu. Então vamos baixar a bola. Vamos baixar a bola. Vamos olhar para a nossa vida. Vamos olhar, meus irmãos, e ver, né, que nós estamos longe, né? Mas, graças ao Senhor Jesus, meus irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a compaixão do Senhor para com a nossa vida, Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. E se nós estamos aqui hoje, esta noite, nesta grande vigília, é pela misericórdia do Senhor. Não existe ninguém bom, meus irmãos, nessa terra. Não existe nenhum ser humano bom. Quer ver quem é o ser humano? Eu sempre gosto de dizer isso, né? Quer ver quem é o ser humano? Ele revelado para você. É você tocar na ferida dele. Vai virar um leão. Viu? Aquele mansinho ali acabou-se, né? O ser humano, ele é mau. A Bíblia diz que o ser humano é mau por natureza. É mau por natureza, meus irmãos. Por isso eu sempre gosto de dizer que a luta da carne com o espírito é esta. É a nossa natureza pecaminosa com as coisas de Deus. Porque o ser humano, meus irmãos, a tendência dele é só errar, é só pecar, é só fazer o mal. Glória a Deus.
O verdadeiro, meus irmãos, amor, nós só encontramos em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele é o próprio amor. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vou finalizar aqui, né? O tempo já foi. Mas é isso. Eu ia falar mais de outras situações aqui, mas tudo com decência e ordem, né? Louvado seja Deus. E que o Senhor Jesus continue nos abençoando, né? Nesta caminhada, louvado seja, nos ensinando, nos lapidando, nos moldando, louvado seja Deus, porque a perfeição vai acontecer só na volta de Jesus, viu? Nós estamos buscando a perfeição, mas a perfeição nós iremos encontrar quando nós formos transformados em corpo glorioso, louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Amém.